Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é O Deus que Muda Tudo. O Deus que Muda Tudo. Aproveitando, lembrando, se você é inscrito, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue, ative o sininho e evangelize com essa mensagem. Dito isso, o tema está em Daniel 2:4, Daniel 2:4, que diz assim: é Ele quem muda os tempos e as estações, destrona e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Amém. Irmãos, Deus, o nosso Deus, Ele é especialista em mudar coisas, situações e pessoas. Por quê? Porque Deus simplesmente não trabalha na mesma dimensão que nós, seres humanos. Deus não está limitado a dinheiro, a circunstância e a poder. Primeiro, Deus muda, irmãos, para você ter uma ideia, cenários e situações. Qualquer situação Deus pode mudar. Deus não obedece à lei da gravidade. Se eu pegar o meu remédio que está aqui do lado do nariz e soltar, ele vai cair, porque obedece à lei da gravidade, né? Se eu tropeçar no chão, eu vou para baixo, eu não vou para cima, é a lei da gravidade. Isso assim funciona. Então, ele não obedece, Deus ele vai para onde quer. Deus não obedece à lei do tempo. Nós começamos a gravar esse vídeo, deve ter 2 minutos, não consigo voltar, começo de novo, mas esse tempo que passou eu perdi. Deus não obedece o tempo. Deus, irmãos, ele não obedece às coisas da natureza. Eu, por exemplo, comecei a gravar esse vídeo faz 2 minutos, estou 2 minutos mais velho, e assim por diante. Não consigo ficar 2 minutos mais novo, mas Deus, ele não está preso às leis naturais. A soberania de Deus abrange tudo, desde o pó, que é uma coisa que você não consegue ver às vezes, até uma formiga, até uma baleia, até o ser humano, até os tempos, até as estações, até os planetas, até as estrelas e assim por diante, né? E eu vou dar alguns exemplos para você que Deus muda cenários nesse primeiro momento e circunstâncias. Êxodo 14, a Bíblia fala que os hebreus estavam o quê? Encurralados. Dos 2 lados tinha areia ou montanha, sei lá o quê. Atrás tinha Faraó e na frente tinha o quê? O Mar Vermelho. Não tinha saída. Aquele obstáculo ele era intransponível. Não tinha como transpor. Humanamente olhando, pensando, não tinha escape. O que Deus fez? O Deus que muda a situação. Deus mudou a situação. Simplesmente Deus abriu o mar. Ele dá um livramento e tirou aquele obstáculo do caminho. Deus mudou uma situação. Deus mudou um cenário em Êxodo 14. Segundo exemplo, Josué 6. A Bíblia fala que Deus fala assim, olha, eu quero que destrua Jericó, porque a destruição é uma parte da conquista da terra prometida. Irmãos, Jericó é uma coisa absurda. Eu fui estudar um pouco mais do que eu já conhecia e não era somente um muro, eram 2 muros. O de contenção tinha casas em cima, era de pedra maciça, e tinha outro muro atrás de tijolos muito alto. Então as medidas eram 5 metros, 8 metros, era uma coisa absurda. Resumindo, não tinha como entrar, não tinha como subir, não tinha como explodir, não tinha como entrar, né? Pra vocês terem uma ideia, carros andavam em cima, tinha casas lá que eram construídas em cima do muro. O que Deus fez? Simplesmente falou assim: Josué, dá uma voltinha aí, 7 voltinhas ao redor da cidade. Na 7ª volta, as muralhas, aconteceu o quê? Afundaram. Deus, ele muda as coisas de maneira simples. Não precisou orar, jejuar, bola de fogo, fazer vigília. Não. Dá 7 voltas que eu vou entrar com a providência. E Deus afundou. As coisas de Deus são simples. Outro exemplo, 2 Reis 5. Esse aqui é muito conhecido, a cura do leproso Naamã. A Bíblia fala que o general poderoso, que era Naamã, tinha lepra. Lepra era uma doença naquela época incurável. E um gesto de fé, que foi mergulhar num rio, mesmo quase contra a vontade, fez aquela lepra curar. Deus curou a doença. Deus mudou a doença em saúde. Deus tem poder sobre as enfermidades. Deus, irmãos, além de mudar coisas grandes, né, também muda coisa pequena. Muda o coração e muda a vida. Coisas menores. Não pensa que ele só abre mar. Ele também abre o seu coração, né? A Bíblia fala que ele muda o exterior e muda o interior. Ele opera dentro do caráter, dentro da linha de pensamento e faz você mudar as suas atitudes. Vamos lá, Atos 9. Os maiores perseguidores da Bíblia, Paulo, consentiu na morte de Estevão, perseguia os crentes. Foi depois do encontro com Jesus um dos maiores apóstolos que a Bíblia viu. Levou uma transformação tipo água em vinho. Era uma coisa, virou outra coisa. Lucas 19, tinha lá um cobrador de impostos
todo mundo sabia que era desonesto, que era Zaqueu. A Bíblia fala que ele teve um encontro com Jesus. Depois disso ele se arrependeu e foi salvo. Zaqueu foi transformado por Deus. E o último, João 4, a Bíblia fala da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha vários relacionamentos e todos fracassados. Ela era uma mulher excluída da sociedade. E de repente ela encontra com Jesus, ele transforma a sua vida e aquela mulher que não valia nada foi evangelizar a cidade quase inteira. Terceiro, para finalizar a mensagem, Deus ele restaura o que foi perdido. Deus ele pode mudar, irmãos, o seu presente hoje. Deus ele pode mudar o seu futuro. E Deus também pode restaurar o passado. Vamos lá, Jó. A Bíblia fala que Jó perdeu tudo, saúde, bens e filhos. E Deus restaurou tudo para Jó. Tudo que ele tinha perdido, Deus deu em dobro, ele deu mais do que ele tinha, Deus deu mais e melhor. Segunda coisa que ele pode restaurar, vidas. A viúva de Naim, a Bíblia diz que Jesus vai de encontro a um cortejo fúnebre. Lá tinha essa viúva com um único filho e Jesus restitui a vida do menino, restituiu a vida e trouxe de volta a alegria e a esperança que tinha sido perdido. E o último exemplo, o filho pródigo. A Bíblia falou que o filho pródigo foi embora, gastou tudo e comia lavagem de porco. Lavagem de porco. E a Bíblia fala que ele voltou, o pai recebeu de volta, ele restaurou e tudo que ele tinha perdido, ele teve novamente. Resumindo a mensagem de tudo que eu falei, dessas três tipos de coisas que Deus pode restaurar. Não importa a situação do problema, não importa o tamanho, não importa a dificuldade. Confie em Deus. Comece mudando como? Primeiro dentro de você. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro do seu coração. E acredite, irmãos, acredite que Deus ele pode restituir qualquer coisa. E último, seja um agente de mudança. Deus não mudou você? Deus não mudou o seu jeito, seu pensamento, suas atitudes? Então, ele mudou a gente para a gente trabalhar para ele. Então, vamos lá ser instrumento da mudança na família, na escola, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. As pessoas têm que ver que você é uma pessoa diferente. Para finalizar, Deus ele pode mudar o quê? Tudo. Deus ele pode mudar tudo, isso é uma verdade. E essa verdade, irmãos, que Deus pode mudar tudo, ela traz duas coisas. Primeiro, liberdade. E você pode crer nisso. E a segunda, esperança que Deus ele pode fazer o que você não consegue fazer. Amém? Deus muda cenários, muda vida, muda história e muda corações. Deus pode restaurar qualquer coisa. Amém? Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por esta palavra. Venha abençoar cada um, Pai querido. Nós cremos, Senhor, que Tu é o Deus que pode tudo. Tu é o Deus da verdade, da liberdade, da esperança. Abençoa tantos quanto ouviram essa mensagem, é que eu te peço em nome de Jesus. Mais uma vez se inscreva, divulgue, ative o sininho e evangelize com esta mensagem. Que Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil. Até a próxima, se Jesus não voltar até lá.